Domingo 4 do tempo da Quaresma, que no seu ciclo proclama o episódio da cura do cego de nascença. Está no capítulo 9 de São João, ocupa todo o capítulo. É um texto amplo e nesta ocasião não o vou ler. Convido-vos a que o façais vós com atenção, reparando em todas as personagens que rodeiam o episódio, as quais vou comentar a seguir. Mas começo por dizer que, ao longo dos evangelhos da Quaresma, a liturgia vai traçando um itinerário batismal para os catecúmenos. Para os catecúmenos e para todos quantos vamos renovar o nosso batismo na vigília pascal. Por exemplo, no passado domingo proclamou-se o Evangelho da Samaritana, no qual se falou da água viva, em clara referência batismal. No Evangelho deste domingo narra-se o episódio da cura do cego de nascença, em clara referência à fé batismal que supera a cegueira. A cegueira do paganismo. Dar a vista ao cego é paradigma da semente da fé, que é semeada no batismo. O batismo faz o milagre de abrir os nossos olhos a Deus. Mas este relato do capítulo 9 de São João, deixa patente que há grandes resistências a aceitar o milagre de que Jesus curou esse cego de nascença e, portanto, grandes resistências à fé. Sim, o homem de hoje também tem grandes resistências à fé. Vamos vê-lo nas diferentes personagens que rodeiam este episódio. Em primeiro lugar, os fariseus. Os fariseus não estão dispostos a aceitar o que aconteceu. Não estão dispostos a reconhecê-lo. Estão cegados pelo seu pecado de soberba. Eles dizem, ou este não é o cego de nascença, trocaram-no. E é mentira que este fosse o cego de nascença que conhecíamos. Ou então em Jesus atuaram poderes ocultos. Mas isto não pode ter sido verdade. Por outro lado estão os familiares do cego de nascença, que se colocam de lado. Dizem uma frase muito eloquente. Sabemos que é nosso filho e que nasceu cego. Mas como vê, não o sabemos, perguntei-lhe a ele, que já é crescido. É evidente que estão mortos de medo e colocam-se de lado, não é? E por último está o cego que foi curado e que dá um testemunho. Claro, e que confessa Jesus desde a sua intuição no início. Diz, se este homem não viesse de Deus, não teria poder algum. E quando lhe reprocha, se tu estás em pecado, que nos vais dizer a nós? Pois esse homem mantém-se na confissão de Jesus. Ora bem, o mais genuíno do testemunho deste convertido. E a imagem do que deve ser um convertido. E do que devemos ser cada um de nós, é o seu testemunho incontestável diante da pergunta dos fariseus, que tentam procurar contradições no seu relato. Ele diz uma frase que é inesquecível, que deveríamos escrever com letras de ouro. Eu só sei que antes era cego e agora vejo, diz-lhes. Esta frase, eu só sei que antes era cego e agora vejo, é uma das confissões mais nuas, mais verdadeiras, mais discernantes de todo o Evangelho. A sua força não está na argumentação, está na experiência transformada pelo encontro com Cristo. É uma verdade que ninguém pode refutar, O cego está a falar para além das discussões teológicas, das quais ele entende pouco, e das polêmicas ideológicas. Não pretende explicar como aconteceu o milagre nem porque Jesus agiu assim. Simplesmente afirma um facto. A sua vida mudou. Eu só sei que antes era cego e agora vejo. E aqui há uma lei espiritual profundíssima. A experiência autêntica de Deus não se discute, constata-se. Quem foi tocado por Cristo poderá ser questionado, mas ele não pode ser desmentido. E esta é uma grande lição sobre como temos de dar testemunho na nossa vida. Esse, antes era cego e agora vejo, é a forma de dar testemunho. Eu antes não tinha orientação na vida. Antes de conhecer Cristo não tinha encontrado o sentido da vida. E desde que encontrei Cristo,
Descubro a sabedoria da vida. Antes vivia confusão, autossuficiência, medo e agora vejo luz verdadeira, confiança. Este é o meu testemunho que dou diante do mundo. Eu só sei que antes era cego e agora vejo. E isto é maravilhoso porque este é o testemunho de uma vida transformada, que é aquilo que as razões, no máximo, poderão convencer. Mas os testemunhos arrastam e é isso que acontece neste caso. O cego não diz, tenho razão, mas diz, a minha vida é diferente. A minha vida é diferente. E isso basta, não é? O testemunho cristão geralmente não se traduz em manter polémicas diante do mundo, das quais poucas vezes tiramos conclusões práticas. Às vezes falamos diante de quem não quer ouvir e isso serve de pouco. Aqui o importante é dar testemunho. É como se nós disséssemos, Senhor, muitas vezes não sei explicar-me e defender-me diante das dúvidas das pessoas. Talvez não saiba defender-te diante dos outros com palavras brilhantes. Mas eu só sei que antes de te conhecer caminhava nas trevas. E, desde que tu me olhaste, eu vejo Jesus. E dizer isso diante do mundo é maravilhoso. Agora, não permitas que eu volte à cegueira, à soberba, ou à cegueira de acreditar que me basto a mim mesmo. Então, claro, depois de que este cego fez esta maravilhosa afirmação, eu só sei que antes era cego e agora vejo. Com Jesus chega a dar mais um passo. Jesus pergunta a esse cego, que tinha recuperado a vista, se acredita no Filho do Homem. E ele responde-lhe com boa vontade, bem, e quem é para que eu acredite? Diz-me quem é, e ele responde-lhe, estás a vê-lo, sou eu, aquele que está a falar contigo. E então ele não hesita e diz, creio, Senhor, creio. E faz a afirmação de fé contundente, que o leva a mudar completamente a sua vida. Reparai, porque o leva à expulsão, é expulso da sinagoga. E, de facto, esta expulsão do cego da sinagoga sugere uma passagem do judaísmo ao cristianismo. Porque Jesus sai a falar com aquele que tinha sido expulso da sinagoga. Não abandona aquele que pagou o preço da verdade, mas sai ao seu encontro. Tinha sido expulso do antigo templo, mas encontra-se no verdadeiro templo, que é Jesus Cristo. E ali a Igreja nasce onde Cristo sai ao encontro, com aquele que foi marginalizado por confessar a verdade. Então, esta é uma imagem de que todo o encontro com Cristo deve ser culminado na vida eclesial. Claro, este cego que começou agora a ver precisa de uma igreja para que o acompanhe, para que o ajude a crescer na fé. Porque só assim o dom da conversão se preserva com a perseverança. E esta é também uma mensagem muito clara para os catecúmenos. Abrir os olhos à fé no seu itinerário batismal e depois ser acompanhado na igreja, entrar a fazer parte da vida da igreja. Esta é a mensagem para os catecúmenos e para os que somos neocatecúmenos. Precisamos da igreja para que acompanhe essa luz da fé, que nasceu em nós e que tem de ser cultivada. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.